Graça. Graça e paz, amigos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, reunido com alguns irmãos, escudeiros fiéis. Está aqui a minha esposa, a Bispa Delaine, Felipe Melo, Diaconisa Cida, Maicon, líder de célula, Diego, Eduardo e o Adelan. Nós estamos aqui para transmitir uma palavra de Deus para o seu coração, porque nesse tempo de crise não pode faltar a fé, a esperança, não pode faltar o amor. E a gente, como líderes espirituais, devemos sempre nos dirigir ao povo de Deus, alimentando o rebanho do Senhor. Deus não mandou pastor nenhum amar a igreja, Ele mandou a gente alimentar a igreja. E a melhor forma de alimentar a igreja é através da palavra de Deus. Então eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que fala acerca do tempo. E nós vamos mostrar que tempo é esse que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Todas as coisas que existem, Deus estabeleceu um início, um meio e um fim. Então, o fim, como o começo de todas as coisas, pertencem a Deus. Ele sabe todas as coisas, porque Ele é o Deus no passado, Ele é Deus no presente e Ele é Deus no futuro. Ele não está ligado nem condicionado ao nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, está escrito assim em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e há tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Esse é um tempo que nós somos aconselhados a não abraçar-se, a não apertar a mão. E é um tempo de afastamento. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e há um tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e há um tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Que Deus, que do céu inspirou a sua palavra, também carregue de aplicá-la aos nossos corações. A primeira coisa que eu quero dizer é quem escreveu esse livro foi Salomão, considerado o homem mais sábio de toda a história da humanidade. Escreveu 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. E ele escreveu o livro de Cantares de Salomão, o livro de Provérbios e escreveu o livro de Eclesiastes. O livro de Cantares de Salomão, ele escreveu quando ainda estava bem jovem. Então ele fala muito de amor, fala muito de afeto, ainda está ali na paixão da vida. Depois ele escreve experiências já de um homem adulto. E aí ele escreve os livros de provérbios, os provérbios do livro de Provérbios.
E aí ele coloca situações importantíssimas acerca de como nós devemos viver e de como nós devemos proceder no dia a dia. E ele dá conselhos de experiências que ele viveu na adolescência. Mas o tempo mais importante na vida de Salomão foi o de Eclesiastes, porque aqui ele já é um homem maduro, ele já é um homem experiente. Então ele começa a falar de coisas que ele viveu e que ele não gostaria que outras pessoas vivessem. Então é muito interessante o livro de Eclesiastes. Eu poderia ler com você o capítulo 4, o capítulo 5, que vai nessas mesmas explicações aqui de que eu vou lhe dar. Então, quando ele começa a explicar no capítulo 3 que Deus fez todas as coisas dentro de um tempo, ele está mostrando que o tempo é um fator determinante na vida de todo ser humano. No capítulo 4, ou melhor dizendo, ainda no capítulo 3, ele vai dizer assim no versículo 19: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, ele está dizendo, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade, ou seja, tudo é passageiro, nada fica para sempre. Por que eu estou lendo sobre o tempo? Porque nesse período aí do coronavírus, a gente tem observado algumas pessoas entediadas, outras odiando esse tempo que elas estão sendo aconselhadas, que nós estamos sendo aconselhados a permanecer em casa. É bem verdade que tudo isso nos pegou de surpresa. Se eu disser para você que eu estava programado de não dirigir um culto em pleno domingo, eu vou estar mentindo. De logo que nós voltamos a realizar um culto no meio de semana, porque nós estávamos nos reunindo em células durante uns 8 meses, então voltando, porque Deus é bom o tempo todo. O que eu estou dizendo é que nada foge do controle de Deus, Ele sabe de todas as coisas. Certamente, há algum tempo Ele falou conosco, porque Deus não faz nada sem antes as Escrituras Sagradas a viver uma vida de oração. Por que você está estranhando tudo isso? Porque a vida do homem começou a girar em torno de si mesmo. A gente começou a prestar um culto ao nosso trabalho, ao dinheiro, a si mesmo. Então, a verdade é que a gente já levanta pela manhã preocupado com o dia de amanhã, com o que vamos comer, com o que vamos vestir, com o que vamos beber, e preocupados com a vida. Então, isto é algo preocupante, porque Deus não quer nada que nos roube dele. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos tira de Deus, será removido. Então, observe que as pessoas estão preocupadas, porque agora eu não posso mais ir trabalhar, eu não posso mais ir para a faculdade, eu não posso mais frequentar a academia, eu não posso mais ir ao supermercado, eu não posso mais ir no salão de cabeleireiro, eu não posso mais visitar minha família, vou ter que suspender o casamento, vou ter que suspender minhas férias, vou ter que suspender minhas viagens, vou ter que suspender tudo que possa de ser comemoração no meio da minha família, no meio do meu povo, não posso estar junto, não posso visitar meus pais, meus anciãos. Mas quantas vezes você deve ter deixado de visitar o seu pai, a sua mãe, e agora você está preocupado de não poder visitá-los? Quantas vezes você deixou de ir ao culto, e agora você está preocupado porque não vai mais ao culto? Mas quantas vezes você era livre para poder vir aos cultos, na casa de Deus, para poder ir congregar, e você simplesmente ignorava, porque está chovendo, porque fez sol, porque está calor, a igreja não tem ar-condicionado, é isso ou aquilo. Você arrumou motivos para não ir à igreja. Agora você tem um grande motivo para não ir, agora você gostaria de ir. É assim que sucede com a vida do homem. Por isso que o tempo ele tem que ser bem aproveitado. Se você tem um tempo agora de não poder, não ter que ir trabalhar,
Se você tem um tempo agora que você não precisa estar na igreja, ir ao templo, que você não vai poder fazer as suas atividades, que tal para você aproveitar esse tempo para alimentar a sua alma, alimentar o seu espírito, colocar as coisas em ordem? Eu estou aproveitando para colocar várias coisas em ordem, vários trabalhos que eu tinha que realizar, mas a minha correria, pregações em igreja, atendendo agendas, ensinando pastores, doutrinando o rebanho, atendendo pessoas, praticamente eu estava sem tempo algum. Agora eu estou tendo um tempo para descansar, um tempo para meditar e um tempo para colocar coisas que eu precisava colocar há um tempo atrás em ordem, como algumas obras, como algumas situações dentro da minha casa. O meu escritório estava para eu organizar já fazia tempo, né? Mudamos de lugar e eu ainda não tinha tempo de colocar o meu escritório em ordem. Esse é um tempo que eu estou colocando o escritório em ordem. Você deve fazer o mesmo. Então, a minha palavra é: não murmure, não reclame desse tempo. Aproveite. Eu não sei quanto tempo ele vai durar. Alguns falam em 15 dias, outros já falam em mês e outros já falam até em 3 meses. A verdade é que esse é um tempo que, infelizmente, muita gente vai morrer mesmo, muitas pessoas vão ser infectadas, as autoridades estão desesperadas, porque principalmente aqui no Brasil, não há hospitais suficientes para poder atender todo mundo. Então esse é um tempo em que você deve se apegar a Deus. Agora, só tem medo da morte aquele cristão que não está firme em Deus. Porque a morte para o crente é uma passagem dessa vida para outra, significa descanso. Para o cristão, a morte não é o fim, amigo. É o começo. Você não ama tanto a sua vida? Quantas pessoas que agora estão me assistindo, que não tentou suicídio várias vezes, agora estão com medo do coronavírus? Você não queria morrer? Então, as pessoas, elas precisam analisar as coisas como elas estão fazendo, como elas estão vivendo. E cada coisa que eu estou falando aqui, eu gostaria de usar um versículo bíblico para poder lhe orientar, para poder te situar na situação que nós estamos vivendo. Então, meu conselho é: não tenha medo da morte. Se você é salvo em Jesus Cristo, tem certeza da salvação, você não vai ter medo da morte. Porque a morte para o cristão não é o fim, é o começo, é a passagem dessa vida para outra, significa descanso. O apóstolo Paulo chamou de lucro. Sabe por que as pessoas estão desesperadas? Já correram nas farmácias e já pegaram tudo quanto é remédio que eles acham que pode curá-las, que pode evitar o coronavírus, que pode fortalecer o sistema imunológico. Você sabe por quê? Porque lá no livro de Jó, um personagem conhecidíssimo da Bíblia, está escrito no capítulo 2. Satanás pede para destruir a vida, as coisas de Jó, porque ele diz: Jó te serve por causa dos bens que o Senhor tem cercado. Deixa eu tocar em tudo quanto ele tem, e tu vai ver se ele não blasfema contra ti. Jó perdeu 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos, 3 filhos, os 7 filhos e 3 filhas. Fogo desceu do céu e consumiu tudo. E Jó, mesmo assim, adorou o Senhor. Jó não murmurou. E sabe o que as escrituras dizem? Que Satanás não se deu por convencido. E no capítulo 2 ele vai diante de Deus e Deus diz: viste o meu servo Jó, homem íntegro e obediente, viu? Ele me adorou. Mas Satanás diz assim: tudo que o homem tem, dará pela sua vida. O próprio diabo sabe. Você também sabe, eu sei, e Deus sabe, que tudo o que o homem tem, ele dará pela sua vida. O homem luta para ganhar dinheiro, para construir impérios, para ganhar fortunas. Mas quando chega a hora da doença, quando chega a hora da enfermidade, tudo que você tiver, seja o carro do ano, seja empresas, você vai vender tudo, vai torrar tudo para comprar o remédio mais caro que for,
não importando se ele é eficaz ou não, o que você quer é continuar vivendo. Agora, essa vida é passageira. O que você tem que estar preocupado é com a vida eterna. Em João 5, capítulo 24, está escrito assim: na verdade vos digo, que quem crê em mim e quem ouve as minhas palavras tem a vida eterna, se crê naquele que me enviou. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então essa é a garantia de que nós precisamos em Deus. Então eu vou mostrar para você no livro de Jó, no capítulo 2, qual o versículo, aonde você vai ver que tudo que o homem tem dará pela sua vida. Tudo que o homem tem dará pela sua vida. Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: desculpa aí os erros técnicos. Jó capítulo 2, versículo 4, diz: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, olha só, pele por pele, quanto vale a sua pele? E tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Então, o que mais nós valorizamos é a vida. Agora, olha o que Jesus disse em Mateus, capítulo 6, sobre a preocupação que as pessoas têm a respeito da vida. Em Mateus 6, aqui, há um texto interessante, onde Jesus fala sobre a solicitude da vida, a preocupação que nós temos com os alimentos, com as vestes, a preocupação que nós temos com tudo da nossa vida. O texto começa aqui no versículo 20, vamos ler aqui, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes seriam essas tais trevas? Ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Deus
ou melhor dizendo, Jesus Cristo está estabelecendo aqui uma ordem de prioridades. Então ele está dizendo aqui, não andeis ansiosos ou cuidadosos, preocupados quanto à vossa vida. Porque a nossa vida é como a erva do campo. Ela floresce e amanhã se desvanece. As pessoas começam a brilhar, a expandir, daqui a pouco elas começam a murchar, se envelhecer, e o tempo vai passando e a vida é cortada do nada. Ele diz, não estejais preocupados com o que haver de comer ou pelo que haver de beber. Esse é um tempo em que as pessoas invadindo no desespero os supermercados para abastecer as suas casas de alimento, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber. Também não deveis estar preocupado quanto ao corpo, porque haver de vestir. Então a ordem de prioridade não é, olha o que ele diz, não é o corpo mais do que as vestes, não é a vida mais do que o mantimento. O que vale mais, o seu corpo ou o vestido? O que vale mais, é a sua vida ou o alimento? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem regam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial, Deus, as alimenta. Não tendes vós muito mais do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar 54 centímetros à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, esse que escreveu Eclesiastes, em toda a sua glória, com toda a sua sabedoria, não se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Então a preocupação aqui de Jesus é de que a solicitude, a angústia, o medo, o pavor e o pânico tomasse conta das pessoas. E é isso que nós estamos vivendo agora, aonde as pessoas estão começando com a ansiedade, que é a preocupação excessiva pelo amanhã. E o texto de Pedro nos aconselha, lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então as pessoas estão preocupadas, estão ansiosas, angustiadas, tudo são sintomas do medo. O medo é o oposto da fé. Quem tem medo não tem fé. E nesse tempo que nós estamos vivendo é necessário fé, confiança em Deus. Por que é importante falar sobre o tempo? Porque quando o homem não para, porque você vai encontrar algumas pessoas, rapaz, você precisa tirar um tempo para Deus, você precisa tirar um tempo de oração, você precisa ir mais à casa de Deus, você precisa ler livros, você precisa se preparar para o seu ministério, você, pastor, precisa se preparar para pregar, para ensinar, para doutrinar o rebanho. Só que as pessoas dizem assim, como é que eu faço? Eu não tenho tempo. Eu trabalho até tantas horas, já chego cansado, tenho que dormir, no dia seguinte tenho que trabalhar de novo, final de semana um monte de coisa para fazer, ou seja, eu não tenho tempo. Quando o homem não para, Deus para o homem. E Deus parou o mundo. Por quê? Porque Deus é soberano. E o que significa dizer que Deus é soberano? Que Ele exerce a sua soberania de 4 formas diferentes. Primeiro, como governador moral. Deus está interessado sim em todas as coisas que o ser humano está fazendo na terra. Deus está sim
triste com as injustiças que acontecem na face da terra. Deus está triste, sim, com a perversidade e a malignidade que tem entrado no coração do homem, pois a terra está contaminada por causa dos seus moradores. E a gente pensa que Deus não está vendo nada disso. Deus está vendo. Todas as coisas estão escritas, amado. Está na Bíblia, está nas Escrituras Sagradas. Segunda forma que Deus exerce a sua soberania é como dono beneficente. Isso significa que o ar que respiramos, o sol que nos aquece, a chuva que desce da semente ao semeador e pão que come, é Deus quem provê. E Deus nos dá tudo isso de graça. Então Ele cuida de nós. A terceira forma que Deus exerce a sua soberania sobre a face da terra é como Senhor da história. É Ele, amado, que estabelece rei e que tira rei. É Ele quem coloca no poder e tira do poder. É Ele que abate, é Ele que exalta. Nenhum momento da história Deus é pego, desprevenido. Você vai pegar vários textos das Escrituras Sagradas e você vai ver que de Gênesis a Apocalipse há um programa estabelecido. Isso porque tudo que Deus está fazendo no mundo e já fez no mundo, já foi pré-determinado. Começo, meio e fim. Então, tenha consciência de que Deus exerce a sua soberania também como Senhor da história. E a quarta e última forma que Ele exerce a sua soberania é como Rei onipotente. Oni quer dizer todo, potente, poder. Ele exerce todo o poder no céu e na terra. Muitas vezes, os homens, mulheres, investidos de autoridade e de poder, acham que podem inclusive controlar Deus. Mas na verdade, Deus é o único que tem esse atributo de ser onipotente. Ele exerce a sua soberania com poder sobre tudo que Ele tem criado. E eu quero terminar essa leitura aqui de Mateus capítulo 6. Agora eu vou ler o versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então não andeis inquietos sobre o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, o que você precisa para descansar em Deus? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O governo de Deus. É Deus quem está governando a sua vida? É Deus quem está governando a sua casa? Você tem certeza que é Deus que está governando o mundo? Então calma. Aquieta-te. Porque se é Ele que está governando tudo, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, que coisas são essas? Vos serão acrescentadas. Então busque primeiro o reino de Deus em oração, e tudo mais que você precisa lhe será acrescentada. Quando você ora, amigo, você está trazendo o governo de Deus, você está buscando o governo de Deus. E isso vai fazer uma diferença enorme. Porque todas as coisas que você necessita te serão acrescentadas. Agora, a última palavra que eu quero dar aqui, já concluindo aqui a minha fala, não quero ser enfadonho, mas eu quero dar a minha contribuição de alimentar o povo de Deus. No versículo 34 de Mateus 6, Jesus disse: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã,
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Em nenhum momento das Escrituras Sagradas, Jesus, ele prometeu que nós não teríamos lutas e dificuldades. Nenhum momento. Ele prometeu aos seus discípulos duas coisas. Ele prometeu, primeiro, vocês serão estupidamente felizes. E eram mesmo. E terceiro, vocês vão estar sempre envolvidos em problema. No mundo tereis aflições. Mas ele diz, tende bom ânimo. Na oração sacerdotal de João 17, ele diz assim, Pai, enquanto eu estava com eles, estive aqui no mundo, eu os guardei em teu nome, agora eu vou para ti. Não vou te pedir que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Na oração do Pai Nosso, ele termina dizendo, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por que a gente pode pedir isso? Porque teu é o reino, teu é o governo. Tua é a glória, para sempre. Então ele tem o governo, ele pode nos livrar do mal. Ele sabe como livrar o seu povo. Ele sabe como guardar a sua igreja. Ele sabe como guardar aqueles que lhes são queridos. Em Romanos capítulo 8, a palavra de Deus diz assim, sabemos, versículo 28, 8:28, sabemos, e ele repete, sabemos, duas vezes sabemos, que todas as coisas cooperam, concorrem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, mesmo nas coisas ruins que acontecem no mundo, Deus está ali no meio delas, não orquestrando, não manipulando, não usando a seu favor, porque Deus não é oportunista, mas Ele está ali trabalhando ao nosso bem. Pode ter certeza, igreja do Senhor Jesus. Nós vamos passar por isso? Vamos. Estamos passando? Estamos. É difícil? É. Mas tem coisa boa chegando. Alguma coisa, isso vai nos trazer de bom resultado. Então não fique preocupado com a sua loja, com o seu emprego, com o seu dinheiro, com o seu salário. Desfrute desse tempo em casa, cuidando dos seus afazeres, limpando a sua mente. Cuidado para não se contaminar com tantas fake news, com tantas mentiras. Mas se encha da palavra. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Que esse seja um tempo de você se encher do Espírito. Que esse seja um tempo de leitura bíblica. Seja um tempo de você pegar aquelas sujeiras todas que o Facebook lançou, que a internet lançou na sua mente, limpar a sua mente e colocar coisas boas. Palavra de Deus. Quem sabe esse é o tempo que você sempre quis ler a Bíblia toda. Agora você tem tempo para ler a Bíblia toda. Porque há pouco tempo lançaram um desafio da leitura bíblica em 42 dias. Muitos não tiveram tempo para isso. A minha digníssima esposa também começou, mas não conseguiu terminar. Agora ela tem tempo. Tem mais de 42 dias. Você pode ter certeza. Isso vai durar muito mais tempo do que as pessoas esperam. Mas isso não é para a gente se apavorar, é para a gente confiar no Senhor. Então, a palavra é, não vos inquieteis. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, fica tranquilo. Fica tranquila. Aí as Escrituras também nos dizem, Paulo falando lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem, amados, preparado para nós coisas muito boas. Deus é bom o tempo todo. Nós temos que crer nisso. Deus é bom o tempo todo. Ele é o nosso Pai e Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando da nossa vida. Agora, eu fui questionado sobre uma palavra.
esse ano no nosso ministério nós lançamos a palavra profética de que esse é o ano da expansão e conquista. E algumas pessoas naturalmente estão dizendo, mas que expansão e conquista é esta, se nós estamos precisando regredir? Ah, meus amados irmãos, que pena quando você não consegue crer na palavra. Que pena quando Satanás rouba de você a mensagem. Ainda bem que estão gravadas 12 mensagens. E eu só quero falar de uma coisa aqui. Qual é o símbolo desse ano? O símbolo desse ano que nós estamos usando é uma águia. E eu falei sobre visão, que a águia tem que ter, e eu falei da importância desse animal. Primeiro, a águia não é pombo, não é galinha. A águia voa sobre as tempestades. Eu falei sobre isso. Eu falei para você que a águia não come comida estragada, vencida, só come comida viva. Eu falei que águia é comparada a Deus, e Deus e a águia desperta o seu ninho, assim como Deus desperta o seu povo. Essa sacudida aí está fazendo muitos crentes acordarem. Estavam sossegados, descansados, e Deus vem falando, Deus vem chamando a sua atenção. Eu posso tirar pela minha igreja. Nós lançamos casa de paz, nós lançamos evangelismo 1 a 1, nós lançamos células, e ainda muita gente sentada no banco não quer fazer nada. Tem gente que não se despertou para realizar nada, não faz obra nenhuma. Estão o tempo todo, como no livro de Ageu, preocupados em estucar as suas casas, torná-las apaineladas, enquanto a casa de Deus está deserta. Bom, se é para deixar a casa de Deus deserta, agora está deserta mesmo. Que coisa incrível quando eu saí agora para vir para o culto e ver as igrejas fechadas. Naturalmente me veio à mente aquele hino: o mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram o seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. Irmãos, é o reflexo. Não estou dizendo que essa é a vinda de Jesus, mas está perto. E vai ser mais ou menos assim. O mundo vai ficar uma confusão. Por que é que Jesus vai voltar como ladrão? Você sabe por quê? Porque o ladrão tem 3 características. Primeira, o ladrão, quando ele vem, ele não avisa. Ele nunca fala assim, ó, vai botar um bilhete na sua porta, vai mandar uma mensagem para o WhatsApp, avisando para você que ele vai na sua casa. Ele não avisa que ele vai roubar, que ele vai assaltar. Jesus também não disse o dia nem a hora que ele vai vir. Mas nós sabemos que ele vai voltar e essa é a nossa esperança. Segundo, o ladrão, quando ele vem em nossa casa, ele não busca nada que não tenha valor. Ele não vai lá buscar uma panela de pressão estragada, um eletrodoméstico queimado, ele vai pegar o que há de mais valor na sua casa. E você sabe que é o que mais tem de valor para Deus aqui nessa terra? Não são os templos, amados. Por mais lindos que eles sejam, ele vem buscar a igreja. Ele vem buscar o seu povo. Em último, o ladrão, quando ele vem, a sua terceira característica é, quando ele vai embora, ele deixa uma grande confusão. As pessoas começam a procurar evidências, começam a procurar respostas, as pessoas começam a procurar o que aconteceu, por onde entrou, o que levou, o que foi embora, o que aconteceu. As pessoas querem explicações. Hoje, o nosso povo se tornou consumidor voraz de informação. As pessoas se chateiam quando elas não têm informação, quando elas ficam sem saber das coisas. E muitas vezes elas não conseguem nem mesmo discernir se o que está sendo falado é mentira ou verdade. Elas simplesmente aceitam tudo como verdade. Aonde está o seu filtro? Aonde está o seu raciocínio? Não se torne uma geração que não é inteligente, que não pensa. Deus te fez diferente dos animais. Deus nos deu raciocínio para a gente poder pensar, para a gente poder analisar.
Só passa fé, meu amigo. Quem tem fé. Quem não tem, não consegue passar. Quem tem medo, só consegue transmitir medo. Quem está apavorado, só consegue transmitir pavor. Mas quem confia em Deus, são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, voltando sobre a águia não se cansa, não se fadiga, ela voa alto. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem é que precisa renovar as forças? Quem está cansado. Quem é que precisa renovar as forças? Quem está debilitado. Então preste atenção nos textos que nós lemos. Então, no livro de Isaías 40, versículo 28, sobre a águia. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Criador do confim da terra, não se cansa e não se fadiga, não há esquadriação no seu entendimento. Ele, Deus, dá esforço ao cansado, multiplica as forças o que não tem nenhum vigor. Os jovens correrão e se cansarão, os mancebos certamente desmaiarão de fome. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esse é o tempo que você tem que viver, amigo. Amado, amada do Senhor, em que o Senhor vai renovar as suas forças. Mas é um tempo difícil. Eu não disse que porque é o ano de expansão e conquista. Você esqueceu que eu disse que é o ano de expansão e conquista e achou que as conquistas vão vir de mão beijada na sua mão. Conquista tem que ser com guerra. Conquista tem que ser com batalha. Para você expandir, para você alcançar mais território, você precisa tirar os heteus, os heveus, os amorreus, que estão habitando na terra que mana leite e mel, que é para você possuir, que é para eu possuir. Então, é ano de expansão e conquista. Voe como águia. Lá no livro de Deuteronômio, que eu falei também sobre a águia. Eu disse claro aqui sobre a águia. Então, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 11. Aqui Moisés, no finalzinho do seu ministério, usado por Deus, ele fala coisas interessantíssimas sobre a águia. Ele disse assim, o que Deus, aliás, vou ler tudo, o cântico de Moisés, como ele fez, como Deus fez com o seu povo. Ele diz assim: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, doutrina, meus ensinamentos. Desfile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como as gotas de água sobre a relva. Porque apregoei o nome do Senhor, daí a grandeza a nosso Deus, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto ele é. Corromperam-se contra ele seus filhos, e eles não são, e a sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai, que te adquiriu, e te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. A gente esqueceu muitos ensinamentos dos antigos. Você acha que instrução para lavar as mãos começou agora? Não. Deus sempre guiou o seu povo pelo deserto e sempre os instruiu. Lá no Novo Testamento é falado, os discípulos
Os escribas e fariseus chegam perto de Jesus e perguntam: por que os seus discípulos comem sem lavar a mão? E Jesus aproveita para lhes ensinar: o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra, os alimentos, vai para lugares escusos. Mas o que contamina o homem é o que sai, é o que ele fala. Então é verdade que vem a contaminação do coronavírus por causa de toque, por causa do espirro, por causa de mão no rosto, mão sem lavar, por falta de álcool gel, é verdade. Mas a gente não pode esquecer da maior contaminação que está acontecendo, que é o pecado. A gente não pode esquecer da maior contaminação, que é esse blá blá blá, esse fala fala, essa mentirada, essas guerras no meio do povo de Deus. Isso contamina, isso destrói, isso arrebenta. E é triste, amados, olhar para o nosso meio e ver que o povo de Deus não é um povo unido. Não é um povo que está na mesma visão. Esse é um tempo em que as pessoas deviam se unir e, pelo contrário, estão criando guerras uns contra os outros. Olha o versículo 8 do capítulo 32. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda de sua herança. Ah, se eu tivesse tempo só para explicar esse versículo. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda da sua herança. Da tribo de Levi, eles não tinham herança, porque Deus dizia: eu sou a sua porção. Aqui Deus está dizendo para o povo de Israel: o meu povo é a minha porção. Um querubim, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os teme e os livra de todo o mal. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança. Ainda que tenhamos que passar, irmãos, por tempos difíceis, a gente continua confiando no Senhor. Outro texto que fala sobre a águia, que eu usei aqui. Se esse texto fala que Deus desperta o seu ninho, há um tempo em que Deus quer nos tirar do comodismo e da inquietude. Não se esqueça de que eu falei sobre isso nos 12 dias de clamor. Você não vai conquistar nada, não vai expandir nada, se você for um acomodado. Se você for uma pessoa que não se despertar e não discernir
o tempo que nós estamos vivendo. Deus está despertando o seu povo. Assim como a águia não quer ficar dando o tempo todo comidinha na boca dos seus filhotes. A águia foi feita para voar. E você foi feito para voar. Então não entra nessa de depressão, de tristeza, quero morrer. Não, não. Desperta-se. E age com a sua autoridade. Salmo 103, versículo 1. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. Você sabe como a águia renova a sua mocidade? Ela vive até os 40 anos. Quando ela chega aos 40 anos, ela está velha. Penas pesadas, bico torto. O seu alimento. E a situação vai complicando para ela. Até, meu querido, que ela decide, vivo mais 30 anos. Para o transporte público, para os mercados, para tudo, para a gente poder lá na frente avançar um pouco mais. Confie em Deus, confia no Senhor, que a sua fé seja inabalável. Então há um tempo, e esse tempo tem que ser bem aproveitado. Não deixe esse tempo passar sem que você aproveite. Coloque a casa em ordem, arruma as coisas, se alimente bem, desfrute, durma um pouco mais, descanse um pouco mais. Descansa no Senhor, espera nele, e Ele te ajudará. Que Deus te abençoe, rique e abundantemente. Eu gostaria de orar com todos vocês. A pastora Simone Santo André, a Andressa, pessoal de Brotas, Eliane de Santa Bárbara do Oeste, o irmão Nildo da Paraíba, todo o pessoal que estão nos assistindo da igreja de Nova Iguaçu, da igreja de Austin, Rayane, também da Paraíba, São José de Piranhas. Quero mandar um abraço para